Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da mensagem de hoje é o segredo para vencer as tentações. Antes da gente começar a nossa pregação, eu queria fazer uma pergunta, e não pode mentir para o padre. A gente sabe que Quaresma é um período onde a gente se prepara bem para celebrar os mistérios mais importantes da nossa fé, que vão acontecer na Semana Santa. Então, nesse período a gente escolhe geralmente algo para oferecer, algo para fazer algo para ser o motivo do nosso jejum, algo que possa quebrantar mais o nosso coração. Então, só vai levantar a mão quem já escolheu algo para oferecer a Deus. Levanta a mão quem já está fazendo isso. Isso, glória a Deus. Muito, muito bom. Quem não está fazendo vai começar a partir de hoje. Aí eu queria fazer uma pergunta, eu queria que vocês me ajudassem. Pode ser, minha gente, que a gente ofereça não comer chocolate nem beber refrigerante durante esse período todo? Pode ser? Sim ou não? Bora, minha gente, sim ou não? Beleza. Pode ser, então, eu vou ficar sem as redes sociais? Sim ou não, minha gente? Beleza. Pode ser jejum dos doces mais gostosos? Pode ser jejum da língua? Pode também. O fato é o seguinte, preste atenção. Nesse período, vai ser o período que você vai mais sentir vontade de ter aquilo que você está oferecendo como jejum. É impressionante, eu falei, gente, ontem eu estava assim olhando, eu gosto de doce, mas não sou tão, sabe? Mas ontem me deu uma vontade assim de comer. Eu falei, gente, nem estou oferecendo por isso. Mas note, e guarde isso no seu coração. No período da Quaresma, é sempre o período de maior combate na vida espiritual. É sempre o período onde nós somos mais tentados. É sempre o período onde a gente que quer ser mais santo, a gente que quer caminhar com Jesus. É sempre o período onde a gente vai ser mais tentado. E a verdade é que se a gente se deixa ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo, a gente passa uma Quaresma lutando e chega na Vigília Pascal e a gente está celebrando. Mas se a gente não der as mãos e a gente não permitir que o Espírito Santo conduza, vai ser muito mais complicado. Meus amados, o tempo da Quaresma é um tempo da gente voltar para o Senhor. É um tempo de nós reencontrarmos a profundidade de uma vida com o Senhor. Em outras palavras, Jesus escolheu ficar mais recolhido antes de iniciar a sua missão. Jesus escolheu ficar mais silencioso, e por isso ele foi ficar no deserto. Mas existe uma grande graça para cada um de nós, porque Jesus está ensinando como modelo que nós cristãos também vamos passar por grandes provações. E aí é muito claro, se ele que é todo poderoso foi tentado, imagina cada um de nós, que temos as nossas fraquezas e também as nossas limitações, também seremos tentados. Daí então nasce o propósito dessa homilia. Qual é então o segredo para vencer as tentações? O mais interessante, antes da gente falar sobre as tentações e os segredos, é a gente perceber uma coisa. Santo Agostinho vai nos falar algo que é importante para cada um de nós. É uma frase de Santo Agostinho que diz, na passagem, e aí não vou ler sozinho não, eu quero que toda a igreja possa ler com o padre. Daí você vai entender por que a gente tem que parar para pensar, eu tenho que lutar. Por que a gente vai parar para pensar, meu Deus, eu tenho que agradar a Deus, mas por que eu tenho que me penitenciar? Por que eu tenho que fazer essa luta mesmo pelas provações? Vamos juntos, como diz a palavra, lá em Santo Agostinho, vamos ver, diz a palavra, na passagem por esse mundo, a nossa vida não pode escapar à prova da tentação, dado que o nosso progresso se realiza pela prova. De fato, ninguém se conhece a si mesmo sem ser experimentado, e não pode ser coroado
sem ter vencido. E não pode vencer se não tiver combatido. E não pode lutar se não encontrou o inimigo e as tentações. Vocês se lembram daquela passagem bíblica que diz lá no livro do Apocalipse: aqueles passaram pela grande tribulação? Pois bem, para a gente chegar naquele dia glorioso e estarmos vestidos de branco, com as palmas nas mãos, adorando o Cordeiro, nós precisamos passar hoje pelas pequenas incompreensões. Nós precisamos passar hoje pelas pequenas provas. Ou seja, nós seremos coroados um dia se formos capazes de enfrentar agora as nossas lutas diárias. E Jesus foi tentado em 3 aspectos, mas o que a liturgia nos apresenta é que as tentações de Jesus não são muito diferentes das nossas. Por exemplo, primeira tentação de Jesus, primeiro momento foi a tentação do pão. Jesus foi tentado naquele momento em transformar pedra em pão, porque Jesus estava muito faminto. Imagina, depois que a gente jejua alguns momentos, a gente já sente o corpo desfalecer. E Jesus, muito disciplinado, ficou 40 dias. O diabo percebe isso, e aí a gente aprende mais uma coisa: o inimigo, ele sempre vai tentar a gente quando a gente está mais fragilizado. O inimigo sempre vai investir quando nós estamos mais tristes, mais fracos mesmo. E aí eu quero que você guarde isso no seu coração. Enquanto Jesus passava por essa tentação, a nossa tentação é o desejo de satisfazer todas as nossas vontades. Nós também temos diariamente uma luta. Você sabe que eu digo para os meus pacientes, existe um exercício que a psicologia ajuda, ensina a gente a não ficar perdido. Por exemplo, se você tem problemas com as suas emoções, se você tem problema com ansiedade, se você tem problema com diversos fatores, você pode pensar nesse ensinamento que o padre vai dizer. Se chama 80%. Você tem direito, você está na sua casa e você tem uma jarra de suco. Você pode dizer assim: padre, eu consigo beber a jarra toda. E eu vou dizer: eu sei. Mas não faça isso. Beba no máximo 80%. Padre, se eu comer aquele prato, eu vou ficar satisfeito, bem satisfeito. Eu digo sempre: escolha comer 80%. Nunca esteja 100% satisfeito. Isso ajuda a educar não só a mente, mas educa também o nosso coração. Quando a gente se aplica no exercício quaresmal do jejum, ele quer, acima de tudo, educar as nossas vontades. E se você, como um bebê ou como uma criança, que se você não tiver a sua vontade satisfeita, você começa a chorar, a chamar a atenção, hoje a igreja está convidando a senhora, o senhor, a cada um de nós, o padre, a perceber que essa foi a primeira tentação de Jesus. O demônio disse: você está com fome, você tem direito, transforma essas pedras em pães, porque eu sei que você tem poder. Em outras palavras, nós podemos olhar e dizer assim: nós temos direito, eu comprei por isso, eu consigo me alimentar. Não. Cuidado com esse desejo de ter todas as suas vontades satisfeitas. E sabe o que é mais legal? Frente a essa tentação, Jesus nos ensina que há algo muito mais importante para nós do que ter todas as nossas necessidades satisfeitas, que é manter a nossa relação com Deus. Jesus está, em outras palavras, nos ensinando o que é mais importante do que ter todas as nossas vontades satisfeitas, é que a gente possa manter a nossa comunhão com Deus. Como então, padre, que a gente consegue vencer? Jesus nos ensina. Primeiro passo: comece a jejuar. E o padre está falando de 80%, sabe por quê? Porque tem pessoas que dizem assim: não, eu vou ser 100% radical, eu vou cortar isso e aquilo, e aí de repente você vai bem. Mas como você não está acostumado, chega no 6º dia, no 7º dia, você abandona tudo de vez. Por isso, vai fazer um jejum, não diminui tudo, diminui 20%, 25%, escolha algo que você concretamente tem condições de fazer e de oferecer. Essa é a primeira tentação. A segunda tentação, queridos irmãos, diz respeito, a segunda tentação, número 2, diz respeito à tentação do poder e da glória. O demônio quis dar a Jesus, pensando que Jesus ia se
né? Ia ficar impactado com aquilo tudo. Essa tentação foi de Jesus. E a nossa tentação, sabe qual é? É de ter o desejo de controlar todas as coisas. Jesus nos ensina que o maior status e o maior poder que a gente tem é confiar em Deus. Preste atenção numa coisa. Naquela época, Jesus foi tentado dessa forma. E hoje também nós somos tentados, por quê? Porque nós queremos controlar a nossa vida. Nós tentamos controlar o nosso futuro. Nós tentamos controlar tudo que está à nossa volta. Só que esse é um papel tão complexo e que faz 99,9% das pessoas mais infelizes. Hoje, a liturgia nos convida a colocar a nossa confiança em Deus e saber que nem sempre nós vamos ter o controle de tudo. E que nem sempre nós vamos saber como Deus vai agir. Mas isso nos coloca numa postura de maior confiança. E saber que nós precisamos esperar nele. Note, esse desejo de controlar todas as coisas sufoca a nossa espontaneidade. E o que é mais importante é a gente dizer que, como a gente quer controlar, a gente imagina que o status ou a posição pode nos dar essa segurança. E Jesus nos ensina, vencendo essa tentação, Jesus nos ensina algo precioso. Ele vai dizer para a gente que o caminho da segurança é o serviço e a simplicidade. Por último, nós vamos para a terceira tentação de Jesus, a tentação de testar a Deus. O inimigo quis pegar, e preste atenção que o inimigo quis usar um gatilho com Jesus. Eu não sei se você percebeu. O inimigo quis, olha o que o inimigo diz para Jesus: olha, preste atenção, será que você é muito amado mesmo por Deus? Porque se você for muito amado, você vai se jogar daqui e Deus vai mandar os anjos para te sustentar. O inimigo muitas vezes quer se utilizar dos gatilhos que a gente possui para também nos tentar. E a nossa tentação vem justamente do desejo de impor condições a Deus. Todas as vezes que nós queremos impor a Deus qualquer tipo de condição, nós estamos caindo nessa tentação. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, nós devemos ter essa capacidade de não querer negociar com Deus. Por exemplo, quando a gente vai jejuar, o exercício e o fruto desse exercício não significa que eu vou mudar a Deus. Amém, minha gente? Eu vou jejuar porque Deus vai mudar aquelas... Não, desculpe. Esse não é o propósito do jejum. Eu vou jejuar porque eu vou ser mais humilde. Amém? Eu vou jejuar porque eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Amém, minha gente? Ou seja, eu não vou barganhar com Deus. Ou então a gente vai dizer assim: Senhor, eu vou fazer. Se o Senhor me der aquela casa que eu estou querendo comprar, eu vou fazer isso e aquilo. Não, não funciona assim. Claro que você pode fazer um propósito. E um propósito significa um oferecimento. É completamente distinto de uma troca ou de impor a Deus condições. Você já imaginou, Senhor, quantas vezes a gente cai na tentação de dizer isso? Jesus, se o Senhor converter a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, eu vou fazer... Não é assim. Em outras palavras, a gente não pode colocar condição na nossa relação com Jesus, com o Senhor. E como Jesus nos ensina nesse momento? É bonito porque Ele nos ensina que uma fé madura nunca vai querer barganhar com Deus. Uma fé madura, queridos irmãos e irmãs, e verdadeira, nunca impõe condições. Guarde isso no seu coração. Quem tem uma fé madura não impõe condições a Deus em nada. Padre, então me diga, como é que a gente consegue vencer essas tentações? Quais são os segredos? Qual foi o segredo de Jesus para vencer as tentações? Isso é o que Ele mais quer ensinar para cada um de nós. A igreja, de uma forma muito pacífica, muito pedagógica, melhor dizendo, quer ensinar para a gente como nós devemos aprender de Jesus. Quais foram os segredos de Jesus? Foram 3. O primeiro segredo foi a oração. Jesus estava em sintonia com o Pai. Sabe que Ele resistiu tudo. Ele resistiu tudo porque Ele estava, em outras palavras, fortalecido pela oração. Quando a gente se encontra
em unidade com Deus, a gente passa. Você já percebeu? Se você olhar para o seu passado, e você olhava, misericórdia, se fulana me dissesse isso naquela época, eu respondia com 3 pedras na mão. E hoje você olha para ver quanto o Espírito Santo já te mudou. Amém, minha gente? Você diz assim, hoje eu consigo passar no silêncio do Espírito Santo. Amém? Nossa Senhora do Silêncio já me ajuda agora. Ou seja, em outras palavras, à medida que nós vamos orando, nós vamos tendo uma vida de verdade, numa simplicidade com Deus, de comunhão, nós nos sentimos mais fortalecidos. Esse foi o primeiro segredo de Jesus. Agora, o segundo segredo de Jesus é porque ele vivia a palavra de Deus. Jesus respondeu às tentações com as Escrituras. O maior ensinamento que você pode guardar no coração é o que o padre vai te dizer agora. Olhe para o padre. A companhia que vai estar ao teu lado por mais tempo, até o final da sua vida, é você mesmo. Então você tem que estar bem consigo. O que Jesus passou, a gente não passa, porque o demônio se apresentou fisicamente para ele, mas nós ouvimos as tentações, nós sentimos nos nossos sentidos. Daí então, toda vez que você ouvir qualquer palavra que te deixa mais para baixo, que te faz ficar, você precisa responder com a palavra de Deus. Quantas vezes a gente cede ao demônio e ele fala alguma coisa, você fica alimentando aquilo era pequeno, de repente cresce, você perdeu o seu dia, você está presa no seu quarto, você não foi trabalhar, você ficou com uma cara fechada. Sabe por quê? Porque você precisa amar a palavra. Quando a gente escuta e vive a palavra, quando qualquer voz chegar, nós somos capazes de responder com a palavra de Deus. E aí o inimigo lembra de algum fato do passado, e você tem que responder na hora. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E aí lembra de algo que você tem muita vergonha, que aconteceu, muitas vezes você nem teve culpa, e você lembra: o Senhor cuidará de todas as coisas, Ele é o meu pastor e nada me faltará. E aí você vai sendo alimentado, você vai lutando, ou seja, não deixa crescer a armadilha do demônio, não deixa crescer aquela voz que te coloca como, de fato, a pior pessoa do mundo. Não, seja capaz de dizer: opa, eu preciso confessar, eu vou me confessar. Eu já confessei isso, então agora eu vou lutar com a palavra de Deus. Pega a palavra e reza como a gente rezou no salmo tão bonito que foi cantado hoje. Ele é o meu refúgio. A sombra do onipotente eu vivo. O Senhor coloca as suas asas sobre mim. E quando você sentir a pior pessoa do mundo, você lembra que está escrito em Isaías: eu troco reinos por ti. Ainda que os teus pais, ainda que a tua mãe te abandonasse, eu jamais te abandonaria. Você vai se enchendo da palavra, você vai soltando a palavra, você vai declarando. Esse foi o segredo de Jesus. Ele vivia a palavra e ele respondia todas as tentações pela palavra de Deus. Eu posso todas as coisas. E aí o inimigo vai te dizer assim: ah, mas você sempre foi fraco. E você diz: mas agora eu posso todas as coisas naquele que me dá força. Amém, minha gente? Mas eu deixei o mais importante de todos os ensinamentos para o final. E a gente termina a homilia aqui. Número 3, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto. Primeiro, que é impossível um cristão não passar pelo deserto. Mas agora você guarde essa palavra. Meu amor, deserto é lugar de ser guiado pelo Espírito. Se você quer adentrar o deserto e quer se conduzir, ou você quer fazer as coisas do seu jeito, eu posso te dizer que a experiência de deserto vai durar muito tempo e vai ser muito sofrida para ti. Mas o deserto é lugar de ser conduzido, de ser guiado, de mãos dadas com o Espírito Santo. Foi isso que Jesus fez, e é isso que Jesus nos ensina. Se você é guiado, conduzido pelo Espírito, se você tem uma unidade com Deus na vida de oração, e se você de fato é capaz de responder às tentações com a palavra de Deus, você vai ter uma boa e frutuosa quaresma. É isso que a gente deseja para você, que você seja abençoado largamente, que você seja
profundamente amado nesse período de deserto. E deserto não é o pior lugar de todos. Quando você chega no deserto, você lembra que é um lugar maravilhoso. Deus já te tirou do Egito. Quando você está no deserto, é porque você já não está mais na escravidão, mas você está no período de purificação. Que o Espírito Santo possa te conduzir, que você seja capaz de passar esses 40 dias fazendo tudo por Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai.